Agora que a gente já sabe que os físicos inventaram o conceito de força para representar como os objetos podem ser movimentados, se eu aplico uma força no sentido de empurrar uma mesa, dependendo da intensidade dessa força, essa mesa ela pode se movimentar ou não. Então, agora nós vamos aprender sobre um outro tipo de força que é chamada de força-peso. Olha só, você já deve ter derrubado um copo de vidro ou aquele último pedaço de torta que você acabou de retirar da geladeira. E quando menos você espera, ele cai no chão e se espatifa todo. Imagine a sua cara de decepção. Bom, os físicos provavelmente não estariam ligando nadinha para os seus sentimentos. Sinto muito em informar isso. Mas eles estariam interessados em saber o porquê quando a gente solta objetos, eles tendem a cair na direção do solo. Bom, para representar esse nosso estudo, eu peguei aqui uma maçãeira e nós iremos, através da nossa maçã, iremos estudar essa força. Por que acontece isso? Né? Por que uma maçã cai em direção ao chão? Não, ela sai voando pela atmosfera, certo? Então, para que a gente possa entender o, o porquê as coisas caem, né? Os físicos eles inventaram uma força que nós daremos o nome a ela de força-peso, certo? Então, vamos pegar a nossa maçã que acabou de cair e vamos fazer um estudo um pouquinho mais detalhado sobre o que está acontecendo com ela. Bom, nós observamos que a maçã ela caiu em direção ao solo, ou seja, existe uma força que puxou ela para o solo. Essa força nós iremos denominar ela com a letra P, tudo bem? Então, o P ele vai representar a força peso de um corpo. E essa força peso, ela é a força de atração da gravidade, que é exercida pela Terra sobre qualquer objeto em sua atmosfera. E sua fórmula também pode ser deduzida, como a gente vai deduzir mais tarde, como P igual a M vezes G. Ok? Então, lembre-se que um corpo sempre está sob a ação da força-peso. A única exceção é se, de repente, eu falar que a massa desse corpo é desprezível. Tudo bem? Bom, mas aí vem uma pergunta. O peso é diferente da massa? Quando nós vamos numa farmácia e falamos, eu vou me pesar. Aí você fala, o meu peso é de 35 quilos, o meu peso é de 60 quilos. De certa forma, há uma incoerência nisso que nós falamos. Porque o peso, como nós vimos no slide anterior, é a força de atração que a Terra exerce sobre os corpos. A massa, ela é a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, quando você vai numa farmácia ou quando você vai na feira e você pega um objeto e o coloca numa balança, o mostrador vai mostrar o quê? A massa do objeto, que é a quantidade de matéria que ele possui. Bom, então se nós pegarmos, por exemplo, agora uma bola que será atraída pela Terra. Essa bola ela será atraída sempre em direção ao centro da Terra. E essa atração possui um valor, certo? Que nós iremos chamar de aceleração gravitacional e é dado por esse valor, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse valor ele varia de acordo com o planeta, o satélite
ou o corpo que está atraindo. No caso da Terra, nós teremos a aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se nós pegarmos, por exemplo, uma bola, ou seja, a mesma bola e a Lua, haverá uma aceleração diferente, pois na Lua a aceleração é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Observem que a massa do objeto continuou a mesma, a bola continuou do mesmo formato, mesmo tamanho e a mesma massa. A única coisa que mudou é que na Terra a aceleração é 9,8 e na Lua é de 1,6. Ok? Então é por isso que as coisas caem, certo? É por isso que você não consegue pegar um copo e ele ficar 100% ali preso na sua mão. Ele vai tender a cair por causa da aceleração da gravidade. Bom, então como podemos calcular essa força-peso? Bom, no segundo slide eu tinha mostrado que a força-peso ela é calculada por essa equação, m vezes g, sendo m a massa do corpo, o g a aceleração da gravidade do local, certo? Que vai variar de local para local. E daí nós chegamos à nossa equação, onde vamos pensar assim: quanto maior for a massa do objeto, maior é a sua força, peso, ok? Bom, para nós completarmos o nosso estudo, vamos resolver alguns exercícios sobre a força-peso. Então, olha só. Sobre a superfície da Terra, onde G, aqui no caso ele arredondou, tá? É 9,8, ele arredondou para 10 para facilitar os cálculos. Um astronauta apresenta peso igual a 700 newtons. Em uma expedição à Lua, onde G é igual a 1,6, a massa desse astronauta será igual a... Lembra que eu falei que a massa ela é igual tanto na Terra como na Lua. Porém, a questão ela não nos deu o valor da massa, então nós temos que calcular. Porém, ela deu o valor do peso e nos deu o valor da aceleração da gravidade. Então, basta que a gente ponha na nossa fórmula P, que é igual a m vezes g, sendo P 700, que é igual a m, que eu não sei que é a massa, vezes g, que é 10. Então, se está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, eu terei 700 dividido por 10, que é igual a m. Então, a massa desse corpo será igual a 70 quilos. Lembrando que massa é sempre dado em quilos. Ok? Bom, observando as alternativas, nós podemos já descartar a letra C, a letra D e a letra E. Então, nós ficaremos com a letra A e a letra B. Pode ser uma dessas duas. Vamos lá. Agora que eu já tenho a massa do objeto, e eu falei que a massa do objeto ela não muda, certo? O que muda é a aceleração. Então, vamos calcular agora o peso desse corpo na Lua. P é igual a 70, certo? Vezes a aceleração na Lua. Então, 70 vezes 1,6, certo? Isso vai dar igual a 112 newtons, certo? Então, a resposta correta é a letra A. Observem que na Terra, certo? Nós tínhamos o quê? 700 newtons. Na Lua, 112 newtons. Ou seja, isso não significa que a massa do objeto é menor na Lua. Só significa que a força de atração do objeto na Lua é menor. Ok? Bom, vamos a mais uma. Um objeto que pesa 650 newtons na Terra tem peso igual a 1625 em Júpiter. Determine a gravidade desse planeta. Então, vamos lá.
Mais uma vez, vamos utilizar a nossa formulazinha, certo? Nós temos a força peso dele na Terra, que é de 650. A massa nós não temos, certo? Mas sabemos que a aceleração da gravidade na Terra é de 10. Então, 650 dividido por 10 é igual a massa. Então, a massa desse objeto é o quê? 65 quilos, ok? E lembrando que a massa é sempre igual em qualquer planeta. Agora, basta irmos para Júpiter, onde a força-peso é de 1625, certo? E vamos colocar agora a massa, que é de 65, vezes a aceleração da gravidade em Júpiter. Ok? Então, vamos deixar o G isolado, vamos passar o 65 para o outro lado. Eu terei 1625 dividido por 65, isso é igual a G. Então, o nosso G será igual a 25 metros por segundo ao quadrado. Certo? Ou seja, a resposta correta, letra C. Então, observe que cada planeta possui uma aceleração da gravidade diferente, certo? Observe que a força-peso em Júpiter ela é maior do que a força-peso na Terra. E isso para quê? Para o mesmo objeto, certo? Pode ser um homem de 65 quilos. Então, a força de atração em Júpiter é muito mais forte do que a força de atração na Terra. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de estudar, se inscrevam no canal. Bons estudos e até a próxima.